Carta de Paulo à igreja de Éfeso, ou seja, livro de Efésios, o capítulo de número 1. Efésios, capítulo de número 1. Vamos ler apenas o versículo de número 3. E depois permaneçam com as vossas Bíblias abertas, pois hoje nós vamos ler bastante Bíblia. Efésios, capítulo de número 1, apenas o versículo de número 3, todos encontraram? Amém? Amém? Diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Pode tomar o teu assento. Há um tempo atrás estava eu meditando e o Senhor havia me feito lembrar desta passagem bíblica, a expressão e o sentimento de Paulo ao começar a escrever esta carta. Mas o Senhor me fez lembrar fortemente a respeito desta bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E eu confesso que desde onde eu estava, Senhor, o que o Senhor quer falar? Senhor, o que o Senhor quer falar? Senhor, o que o Senhor quer falar? Porque de mim mesmo tem muitas passagens que, por exemplo, no dia de hoje, no batismo que nós tivemos, cairia tão bem, mas seria de mim, mesmo falando da palavra de Deus, mesmo ministrando a palavra de Deus, mas não aquilo que o Senhor queira falar, não o que o Senhor quer tratar naquela noite, porque toda a palavra ela é inspirada por Deus, então ela é proveitosa para o crescimento da igreja, ou seja, tudo que for falado aqui, sendo que vem ser ministrado através do que está na palavra, é benéfico. Mas quando nós temos o cuidado de buscar em Deus o que Ele quer falar naquela noite, é muito gostoso. Por quê? Porque Deus tem propósito em tratar o seu povo. E quando o Senhor me fez lembrar, e ao chegar em casa, eu comecei a espremer esta palavra. E aí o Senhor começa a trazer tantas coisas na nossa memória, e para dar inspiração para falar ao teu povo. Neste primeiro capítulo, quando você quer entender o que é bênção espiritual nas regiões celestiais, ela se encontra em Cristo. E quando buscamos a sabedoria
lá no fundo da sua alma, escolhido por Deus. Porque quando nós entendemos que somos escolhidos, nós descansamos, e quando descansamos em Jesus, nós somos capacitados, porque Ele capacita aquele que é escolhido. Mas para isso, primeiro precisa arder no nosso coração esta eleição, ou seja, escolhido. Aí falamos assim, mas tantas falhas? Sim. É só você lembrar do processo de Paulo. Ananias desce. Senhor, é perseguidor, o senhor não sabe quem é, ele sei, vai, porque é para mim um vaso escolhido, ou seja, eleição. Quando você entende que é eleito, primeiro processo, oração. Segundo processo, consagração. Porque nesse diálogo, Deus fala para Ananias, desce, porque ele está orando e também jejuando. Por quê? Porque ele entendeu que não era normal aquilo que ele viu. Aquilo que ele viu a caminho de Damasco excedeu todo o conhecimento, todo o intelecto. Isso é bom, isso é que nos dá sede, isso é que nos dá fome de buscar Jesus, porque Ele trabalha de multiformas. Nós não sabemos como Ele há de trabalhar, mas para isso eu e você primeiro precisamos sentir que nós somos eleitos, ou seja, escolhido. No capítulo de número 1 de Efésios também ele trata sobre redenção. Redenção nada mais é que resgate, salvação. Em João, capítulo de número 12 e o versículo de número 47, eu gostaria de ler com vocês. João, capítulo de número 12 e o versículo de número 47, ele diz assim: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Vou ler de novo. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa julgará no último dia. Ou seja, entende? Redenção. Ele veio para salvar, mesmo que aqueles que não queiram ouvir, porque ele diz: no último dia há de ser sim que ele será julgado. Ou seja, tem quem julgue, mas o propósito maior dele é que todos se salvem, ou seja, redenção. Ele quer que nós nos entendemos que ele veio e o preço que foi pago foi por resgate, ou seja, salvação. Isto está dentro do que diz bênção espiritual, ou seja, primeiro processo que nós falamos de eleição. Segundo processo de resgate, salvação. Terceiro, o que está aqui no capítulo de número 1, herança eterna, ou seja, vida eterna. Tudo bem até aí? Tudo bem até aí? Ficou claro o que é bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo? Ficou fácil? Mas como eu consigo identificar isso na prática? Como eu consigo entender? Como eu consigo descrever na minha vida? Porque esse pessoal, como falado hoje no batismo, cada um terá um significado. Cada um terá um significado naquele propósito, cada um. Porque cada um sabe como que está diante de Deus. Cada um de fato sabe o que representa na vida dele, o que foi que aconteceu. O nascer de novo. Assim também, como nós descrevemos que de fato já fazemos parte, ou seja, já temos posse dessa bênção espiritual. Como eu consigo entender que eu passei por esses processos, que eu entendi que Ele me escolheu, que eu
que foi por um resgate, ou seja, já me sinto que eu fui resgatado, ou seja, já me sinto salvo por Ele, ou seja, nele, e que agora eu aqui preciso caminhar, perseverar, progredir, ou seja, prosseguir até a volta dele para herdar a coroa de vida eterna. Como eu descrevo isso? Como eu entendo que eu estou no caminho certo? Como eu consigo entender que o verdadeiro amor lança fora todo o temor? Porque ainda há dúvidas que plaiam sobre as nossas vidas no que se diz respeito às coisas cotidianas, mas também às espirituais. Porque nós conseguimos nos distrair tão fácil do que se diz respeito ao que é espiritual, e não consigo me distrair daquilo que de fato é carnal. Ou seja, porque eu retenho tantas vezes as atitudes humanas ao ponto de me oprimir de uma maneira que faz eu esquecer os propósitos de Deus em minha vida. Ou seja, o que Ele já fez por mim, o que Ele tem feito por mim e o que há de acontecer no último dia. Olha o que Pedro escreve na sua primeira epístola, e aqui ele vai descrever como é que se trata do que se diz respeito espiritual. Primeira epístola de Pedro, vamos lá, meus irmãos, primeira epístola de Pedro. E aí conseguimos pensar assim, mas por que eu complico tanto o que Jesus já simplificou? Por que eu complico tanto o que Jesus simplificou? Porque o homem tem esse hábito de complicar aquilo que o Senhor descomplicou. Tudo está ligado a uma palavra, e ela se chama fé. Tudo está ligado ao que chama fé. Como está a minha e a tua fé no dia de hoje? De fato, viemos com tanta sede e fome de sermos por Deus instruídos, ou diante de Deus estamos chegando já com um certo discurso preparado? Como assim, pastor Douglas? Ah, Senhor, se tu fizesse isso. Ah, Senhor, bem que o Senhor poderia mudar isso. Ah, Senhor, mas se eu recebesse isso, eu te serviria continuamente. Ah, Senhor, mas olha, depois que isso acontecer, ninguém mais me segura. Deixa eu nos dizer algo. Se nós não conseguirmos chegar diante de Deus humilde, com o nosso coração encharcado de humildade, e dizer assim: Senhor, me perdoe, porque até hoje eu tenho lutado na força do meu braço, até hoje eu tenho lutado na força do meu intelecto, até hoje, Senhor, eu julgo saber muito de Ti, mas eu vejo que de fato, Senhor, eu ando perecendo, eu ando angustiado, eu ando abatido, eu ando aflito, Senhor, por quê? Porque eu ainda tenho, eu sei que eu preciso entregar nas Suas mãos, mas eu tiro continuamente. Eu sei que eu preciso aprender a descansar, mas eu não descanso, Senhor, porque quando eu lembro disso, quando eu olho para isso, Senhor, eu quero a solução rápida. Isso tem me angustiado, isso
Temos conseguido realmente dizer: já estou crucificado com Ele? Porque, irmãos, a Bíblia diz: não se embaraça com essas coisas terrenas. E hoje o que tem focado nós, o que tem tirado o nosso foco de Cristo, é os embaraços com as coisas terrenas. Por quê? Porque ainda não compreendi, porque ainda não entendi que tudo que eu for fazer, se eu consultá-lo e estiver preparado para a sua resposta, e o principal, saber quando não é não, não sofreremos mais. E aí conseguiremos discernir o tempo de abraçar, deixar de abraçar, a hora de semear e a hora de deixar de semear. E isso tudo está envolvido na fé, porque a fé é confiança nele por completo. Dizemos sim que ele é o único e suficiente Salvador, mas muitas vezes nós não temos deixado de fato ele reger. E quando Pedro começa a escrever a sua primeira epístola, e eu quero ler juntamente com a igreja a partir do versículo 3, e nós vamos fazer algumas pausas. E por que das pausas? Para que eu consiga, mastigar. Como já dito aqui no começo, que eu saia daqui de fato pedindo: Senhor, abra meus olhos. Eu preciso andar de outra maneira, eu preciso enxergar de outra maneira, porque de fato os meus olhos estão tão limitados em algumas situações que têm me prendido, têm me paralisado, não tem feito eu caminhar. Entendam, a partir do versículo 3, ele também começa com a mesma saudação: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Ele nos regenerou, para que agora andamos como? Com uma viva esperança. E a maior prova disso é Paulo escrevendo aos Romanos: eu só não me glorio na salvação, no amor de Deus, em tudo que Ele fez, eu também me glorio nas tribulações. Porque eu também glorifico a Deus, porque gloriar é glorificar a Deus. Porque eu também glorifico a Deus nas minhas tribulações, porque eu sei que as tribulações vai gerar em mim paciência, experiência. Então a tribulação tem um propósito e ela traz em mim experiência. E depois a paciência. E a paciência é o que de fato falta em nós, que é a confiança em Jesus. Lembrando que nós estamos falando de tribulação. Depois da tribulação gerar experiência e paciência, ele diz: gera esperança. Gerada a esperança, ele continua. E a esperança não traz confusão. Por que a esperança não traz confusão? Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ponto. Isso é viva esperança. O Senhor, o feito dele, tem que nos regenerar para essa viva esperança. Viva esperança é em tudo dar graças a Deus. Mas em tudo. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Em quem? Em Cristo Jesus. Ponto. Ah, mas está ferrenho. Mas eu não estou confundido. Mas está ferrenho. Mas o amor do Espírito de Deus já está derramado no meu coração. Eu confio. Mesmo em dor. Mesmo em dor. Aí você fala: mas está difícil de suportar. E Jesus fala para ti, como Ele fala para mim muitas vezes, quando a gente pensa em falar: Senhor, está difícil. Aí vem aquela voz gostosa dizendo assim: eu venci.
você ouve o Senhor dizendo, eu venci, Ele está dizendo, não tire os olhos de mim, porque assim como eu venci, também te darei estratégia em meio a tudo isso. A maior prova é nós muitas vezes estar vivendo algo sobrenatural com Deus. Pedro fora do barco. Que lindo! Se é tu mesmo, faz eu ir contigo. Então venha. E é gostoso, é maravilhoso, é viver assim algo sobrenatural. Saiu do natural, é sobrenatural. Mas na medida em que os meus ouvidos, porque os olhos continuam fixos, mas os ouvidos também precisam estar sensível à voz, porque muitas vezes os meus olhos até que estão focados, mas os meus ouvidos estão atentos a tudo, ou meus olhos não estão atentos, mas os meus ouvidos estão afinados. Porém, tem que ter a harmonia entre ambos, olhar, mas também ouvi-lo, porque não adianta eu saber que Ele é poderoso, mas não entender o poderio dele em minha vida e através da minha vida, é onde muitos se enganam, porque Jesus também disse, olha, aquele que ouve, mas não pratica, a casa está na areia, simples assim. O que você vai fazer com a palavra que já foi dita aqui, lida no começo? Vamos orar pedindo para Deus abrir os nossos olhos espirituais? Será essa a nossa fervente oração a partir de hoje? Vou sair daqui com essa certeza que sou eleito, que Ele me resgatou e que eu preciso, com essa viva esperança aqui, depois de ser regenerado, esperar a tua volta, confiando, lutando, andando de glória em glória, vivendo pela fé, justificando mais a minha vida, santificando mais a minha vida, sendo uma pessoa mais justa diante daquilo que diz respeito à palavra, porque as nossas emoções, se formos já, como dito hoje no batismo, se formos agir pelas nossas emoções, Jesus, meu Deus, já tinha muita gente aí, bem machucado, ou até mesmo vai saber qual o sentimento que passa no coração de todos que aqui estão. Entenda isso, olhos fixos, mas também um ouvido também aguçado, porque se eu ouvir, mas não praticar, serei vulnerável, mas se eu ouço e a pratico, a casa está na rocha, o vento não vai deixar de vir, nem a tempestade, mas vai bater, mas não vai derrubar, porque a nossa base é Cristo, é Ele que nos sustenta, e isso é andar com viva esperança, o que nós acabamos de ler, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, olha essa palavra, imarcessível, está escrito na minha tradução, talvez na sua está escrito incorruptível. E aí eu sou curioso, eu falei, Senhor, que português apurado é esse? Porque eu li essa e a outra tradução estava escrito incorruptível, e nessa daqui está escrito imarcessível, e eu fui pesquisar. Olha que palavra fantástica, que não perde o frescor. Impossível de corromper. O que Ele fez não perde o frescor, não tem nada que mude o que Ele já fez. Incorruptível é isso, mantém o mesmo frescor, ou seja, é a viva esperança. Ele morreu por mim, Ele morreu por mim, Ele ressuscitou por mim, Ele vai voltar por mim. Quando temos essa certeza, a nossa fé é aguçada. A nossa fé nos leva a sentir no profundo da nossa alma a eleição, a redenção e a herança eterna, porque bênção espiritual é isso. As demais coisas, trabalha, se esforça, vai se profissionalizar, buscando a Deus força e sabedoria, e através do seu conhecimento, através do seu buscar, se aperfeiçoar naquela área, as portas se abrirão. Mas primeiro precisa buscar aprimoramento,
Isso no que se diz respeito aqui, mas no que se diz respeito ao Senhor já foi feito. Cabe a mim crer, cabe a mim viver, cabe a mim reter firme o que está escrito aqui: inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardado pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Que lindo, que lindo. Seja sincero, por que eu faço essa pergunta para mim sempre? Faço mesmo, de coração. Está terminando a semana, eu não parei nem para sentir um pouquinho como será a volta do meu Senhor Jesus. Eu não parei nem um pouquinho para pensar como vai ser estar com Ele. Eu não parei nem um pouquinho para imaginar o que está escrito no livro de Apocalipse, as ruas, os muros e como será. Eu não paro para pensar. E por que eu não paro para pensar? Porque talvez eu estou sendo consumido. As minhas raízes já estão começando a ser enficadas na terra. E não tem como, porque quem é da carne só entende o que é da carne, mas quem é do Espírito, para pensar no que é Espírito. E isso é mediante a fé, na intimidade com o Espírito Santo, as recordar os teus feitos e o que também está por vir, e isso é o que nos traz essa viva esperança. Então não passe mais uma semana sem imaginar como será estar com Ele, andar com Ele, e assim como Ele é, nós o veremos e teremos morada, e cessará dor, ranger de dente, não haverá mais enfermidade, nós glorificaremos a Ele por o que Ele fez na nossa vida, irmãos. Isso é o combustível do crente para caminhar neste mundo, mas com o coração e a mente focado no que é de Deus, ou seja, no espiritual, as regiões celestiais. Isso é mediante a fé. E ele vai falando mais: nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações, para que, uma vez confirmada o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Ponto. Eu não vejo, mas pela fé eu sinto. Não andei naquele tempo, mas a minha fé faz eu andar como se eu estivesse vivendo um tempo diferente, mas com a mesma intimidade que tinha no passado. É a mesma coisa. É eu estar andando e o Senhor falando, ou eu andando e louvando e chorando, e louvando e sentindo a Tua presença, e louvando e andando e ouvindo e lembrando da Tua palavra, lembrando das Tuas promessas. Isso vai mantendo firme e aceso a nossa fé. O que eu amo nesta descrição, nesse escrito da Epístola de Pedro, é que ele relata com muitos detalhes. Ele consegue relatar com tantos detalhes, e isso eu costumo dizer, só relata com detalhes quem vive, quem sente, quem presenciou e quem está presenciando, só consegue reter firme como se estivesse acontecendo agora. Ou seja, é você trazer
seja, mas quando exercida, se torna a maior das hortaliças. Quando exercida, colocado no coração de carne, regado pelo Espírito de Deus, e o Senhor dando crescimento. Como eu exerço a minha fé? Como eu exerço a minha fé? Vou dar um exemplo simples para você também que nos assiste. Tem uma dor, um ente querido. Você ora ou fala, vamos para o médico? Estou dando um exemplo simples. Simples. Ora o médico. Estou dando um exemplo simples. Nossa, eu estou com uma dor aqui terrível. E aí já damos o diagnóstico. Deve ser. O diagnóstico, vai saber onde que é a dor. Eu estou com 2 hérnias inguinal. Duas. Uma de 6,3 milímetros e a outra de 7,4. Fui no médico. E o médico falou assim: seu Douglas, o senhor quer operar? Falei: doutor, eu acredito em milagre. Meu Jesus cura. Eu acredito. Mas também o Senhor deixou os médicos, por isso que eu estou aqui, porque a dor está insuportável. Meu pai já teve hérnia, eu falei: pai, como que a gente sabe que tem hérnia? Ele falou: senta e sopra, se estufar é a hérnia. E eu sentava, estufava, né, e soprava, nada, uma dor terrível. Fui para o médico, aí ele fez ultrassom, e na ultrassom, só na ultrassom que identificou. Ele falou assim: que tipo de atividade você faz? Eu estava fazendo crossfit, por causa do impacto, estava doendo muito. Ele falou: então não faça nenhum tipo de exercício que comprima, e perde peso, porque você está gordinho, e o seu peso também pode te prejudicar. Parei de fazer atividade que dá impacto, a dor ela diminui, só que eu continuo pesadinho. Estou dirigindo muito, e quando eu dirijo muito, fico muito tempo sentado, dói, porque ele está sendo comprimido. Pergunta para minha esposa se eu chego lá reclamando de dor. Eu vou orando e eu falo: Senhor, eu preciso mudar mesmo. Eu não tenho foco, não tenho objetivo. Eu preciso melhorar minha alimentação. Porque se eu perder peso, ele já deixa de doer. Eu preciso perder peso não por causa da hernia, eu preciso perder peso para ter uma qualidade melhor de vida. Então me dê força, me dê foco, Senhor, porque eu estou meio sem foco. Eu propus perder um certo peso até dezembro. Quero curtir as minhas férias em fevereiro, e se Deus permitir, em março eu faço a cirurgia, se até lá ele não me curar. Porque mesmo você orando, você termina a sua oração dizendo assim: contudo seja feita a sua vontade. Se for para mim passar mal, eu vou. Assim como eu peguei uma meningite, preguei para o hospital inteiro. Então Deus tem propósito. Mas eu não fico murmurando, eu converso com quem sabe lidar com as emoções. Eu falo: Senhor, já está acabando, me dê força, me dê ânimo. Mas se o Senhor quiser também cura, se o Senhor quiser, senão eu vou passar na mão dos médicos. Eu estou dando um exemplo aqui, meus irmãos, que muitos de nós potencializamos demais uma palavra lançada contra a nossa vida, tipo de informações que não produzem em nós nenhum tipo de edificação, e a gente acaba potencializando e retemos muito aquilo, e deixamos de confiar, de conversar com Ele. Precisamos entender isso ao pé da letra. Precisamos ter essa fé em Jesus. A nossa fé, ela é ou seja, a nossa fé, ela é exercida, ela cresce através do seu exercer, e quando exercemos, ela vai crescendo na medida em que eu vou depositando em Deus toda a minha fé, e eu oro sim, eu proclamo sim, que nem eu peguei, e vale a pena, eu peguei uma cliente no Uber, já falei isso há um tempo atrás, e a filhinha, uma menina muito dócil, tinha 12 anos de idade, muito dócil, uma menina muito comunicativa,
comunicativa, me fez lembrar do Kaique, porque o Kaique é muito comunicativo, na idade daquela menina, e ela veio falando, e aí, Uber, como você está? E mesmo conversando e tal. Eu falei, eu estou bem, você como você está, lembrando tudo? Ah, eu estou mais ou menos, tio, sabe o que é? Eu saí agora, e o médico falou que a minha massa cefálica, ela está desenvolvendo mais do que o meu crescimento. Eu falei, isso é inteligência. O Senhor está te dando muita inteligência, não vai servir aí na sua cabeça para descontrair um pouquinho. E ela falou, mas o médico está preocupado comigo, tio. Está muito preocupado. Porque ele disse que eu preciso desenvolver mais do que a massa está desenvolvendo muito rápido. Aí eu falei para ela assim, mãe, a senhora tem fé? Ela tem. A senhora acredita em Jesus? Ela acredita. A senhora crê em Deus, Pai de Jesus? Ela falou, também creio. No Espírito Santo? Também. Nos dons? Também. Deixa eu fazer uma pergunta, mãe? Pode. Quantas vezes você orou pela sua filha? De colocar a mão nela e falar, Senhor, o Senhor me deu. Eu creio que o Senhor pode curar. Isso já estava ela chorando, a menina chorando e eu também chorando. Falei, sabe, mãe, a gente fala tanto que tem fé, tanto, mas não conseguimos orar. Porque na verdade em nós já há uma dúvida tão cruel. E a gente acaba dando tanto espaço no nosso coração para a dúvida, e aquilo vai nos consumindo de uma maneira absurda, e o diagnóstico parece que cada vez mais vai piorando. Eu falei, a fornalha esquentando 7 vezes mais, para tentar nos desanimar, mãe. Eu falei, mãe, quando a gente chegar lá, vamos levantar um clamor, nós três? Eu, a senhora e a sua filha, porque eu creio que Jesus pode curar hoje. E aí ela chorando também, a menininha, sabe, a gente foi conversando e a conversa ficou descontraindo um pouquinho, e quando chegou lá, desliguei o aplicativo e nós fizemos a oração com imposição de mãos. A gente não tem mais contato, mas eu creio que Jesus pode curar. E muitos de nós temos essa oportunidade de ver a nossa fé crescer através disso. E passamos de largo muitas vezes. Pessoas morrendo a rodo. Como aquele sacerdote, aquele levita contado por Jesus, passa de largo, observa quem está lá. E não conseguimos dar uma palavra para a pessoa, uma palavra. E se nós não conseguimos dar uma palavra, irmãos, é porque nós não estamos retendo firme o que está sendo falado aqui. E isso é muito preocupante. Porque nós temos a oportunidade de exercer a nossa fé e ver a nossa fé crescer como um grão de mostarda, e não. Porque na verdade, quem está precisando ser lapidado, curado e transformado e regenerado e ter uma vida de esperança somos nós. Porque isso, os nossos olhos estão muito limitados, não tem sede de buscar o que é espiritual, não tem sede o que é entender este poder no nome de Jesus. Mesmo ele dizendo, no meu nome curarão, no meu nome expulsarão, no meu nome libertarão os cativos, mesmo sabendo de tudo isso, não tem um retido. Porque a mudança tem que começar em nós. Precisa começar em nós precisa começar. E diz assim, no versículo 10, foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Isso daqui ele fala do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, alguns livros que já falavam a respeito do nosso Salvador. E eles criam neste Salvador. A maior prova disso é um dos salmos que chamam o Senhor. Davi sendo rei, fala de um Senhor acima dele. Já falava a respeito do nosso Salvador. E o que ele está apontando aqui é justamente isso. Eles não viam, mas já acreditavam. Eles não viam, mas já sentiam. Já sabia. A maior prova é
do sacerdote que vai apresentar Jesus, Simeão. Agora eu posso, Senhor, por ti ser levado, porque meus olhos viram a salvação, já estava esperando o Salvador. Pô, irmão, resgata esse Salvador dentro de você, porque você resgatando esse Salvador dentro de você, você começa a entender os propósitos dele a respeito da sua vida. Por mais que você anda pelos vales, por mais que você anda pelos desertos, por mais que você anda pelos lugares hostis, você sabe quem é que está contigo, te guardando. E isso é muito bom, isso é muito glorioso, e ele fala a respeito disso. E ele vai nos dizer assim: investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Você observa que fala até das angústias, até das lutas que Jesus passaria, também já havia sido revelado a eles, e eles reteve firme. E aqui Pedro está lembrando que eles já haviam escrito que o Senhor passaria, ou seja, é ardendo aqui, mantendo firme. Vamos resgatar esse Salvador aqui dentro de nós, porque resgatando esse Salvador aqui dentro de nós, nós teremos sempre aquela voz dizendo assim: estarei contigo todos os dias, estarei contigo todos os dias, estou contigo nessa luta, estou contigo nessa batalha, estou contigo nesse deserto, aguenta, vamos passar junto, não está só. Vou fazer você lembrar das promessas, vou fazer você lembrar da minha palavra, vou te fortalecer na minha palavra. Simplesmente exerce a tua fé. Fé, irmãos, fé. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam a fazer. Aqui está uma palavra muito difícil. Nos deu o privilégio de falar dele, e os anjos ardem querendo ministrar, e o Senhor não. É o Douglas, é a Simone, é a Cátia, a Patrícia, é a Letícia, é o povo da Celuz que vai ministrar a minha palavra, mas preciso resgatar o Salvador dentro de nós. Bênção espiritual em Cristo Jesus. Ele fez, já está, a mesa já está posta. E eu quero aqui encerrar lendo alguns versículos com vocês. Aqui ficou muito claro o que foi servido a nós, muito claro. Pedro escreve com muita clareza, você consegue degustar na medida em que você lê, o que para nós foi deixado, através do nosso Senhor Jesus. Um dia me perguntaram assim, por que a gente não vê tantos milagres como antes? Aí eu falei, eu te respondo essa pergunta se você me responder outra. Ok? Eu falei, o Senhor falou que Ele era o mesmo, ontem, hoje e para sempre, Ele não muda. O que você tem a dizer a respeito disso? Parou, pensou e não pôde me responder. Eu falei, porque isso cabe a nós, e depende muito do que você entende como milagre. Porque milagre é você chegar na casa de alguém que não tinha nada para comer, e quando você chega com uma cesta, ela diz assim: eu estava orando já faz 3 dias, e o Senhor me confortou esses 3 dias, porque Ele disse que ia chegar. Isso é milagre. Milagre é você ver uma alma aflita e você começa a conversar com ela em 2 minutos, 3 minutos, você vai falando da palavra do Senhor, vai resgatando uma esperança nela, e daqui a pouco ela fala: eu estou bem, melhor. Eu falei, isso é milagre. Entenda isso como um milagre, que você vai começar a contemplar o quanto milagre o Senhor tem operado nos dias de hoje.
quanto milagre Ele tem feito. E nós aqui tratamos hoje que se há uma bênção, e ela é para nós em Cristo Jesus, se Ele já fez uma obra de eleição, palavra que eu sempre esqueço, eleição, redenção, e tem uma herança eterna, então o que cabe a nós? Fé. Eu quero ler com vocês a galeria da fé, que se encontra em Hebreus capítulo de número 11, e aqui nós vamos entender o quanto a fé, ela é o ingrediente fundamental na nossa caminhada com Cristo. Lembrando-se que a fé que me aproxima de Deus já me fez deixar atrás o velho eu, ok? Não tem como servir a dois senhores, não tem como, porque se eu servir um, eu desagrado o outro, e assim vice-versa. E aí você fala: Douglas, quem é o outro senhor nesta equação? A Bíblia, quando trata de um deles, fala sobre o dinheiro. O que eu estou exortando a igreja são dois senhores. Quais são eles? Deus e o meu eu. Meu eu. Não, Douglas, isso não está na Bíblia, está assim. Mas não classifica como Senhor. Lá em Gálatas, capítulo de número 5, ele fala sobre uma luta ferrenha entre a carne e o espírito. Ambos se impõem constantemente para que este não venha fazer ao seu bel prazer. Então ele se impõe: espírito, carne, espírito. Entendeu agora? Se não houver renúncia, ainda darei ao meu bel prazer. Se eu não conseguir me crucificar a mim mesmo, morrer com Cristo, haverá sempre esse conflito, esses dois senhores, o espírito e a carne, e ambos estarão sempre degladiando entre si. E eu não avanço, eu fico estagnado. Porque quando eu penso em avançar, há um levante, eu entro na carne, chuto o pau da barraca, trago vergonha, e aí até eu levantar de novo, leva um tempinho. Aí entra o que Jesus diz: é melhor obedecer do que sacrificar, e lá vai nós sacrificar, lá vai nós ficar pedindo perdão, pede perdão para Deus, vai pedir perdão para o irmão, pede, libera perdão, e aí viram, vamos caminhar livremente. Porque aqui na galeria da fé, nós vamos aprender o quão isso é fundamental na nossa vida. Dizemos que temos fé, então vamos aprender com eles, porque a obra salvífica de Cristo já foi feita. Cabe eu você entender, receber, reter, guardar e viver, tá? Então para de dar para Ele o que cabe eu e você mudar. Para de transferir para Ele o que cabe eu e você entender, reter e viver. Aprenda. E é simples. Começa assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi um universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, ou seja, das invisíveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus,
Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que os buscam pela fé, não é? Divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para o lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com eles da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Por isso, também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. E quando eu li aqui, eu lembrei do chamado de Eliseu. Eliseu tinha uma juntinha de boi e foi chamado para fazer algo. O camarada quebra o arado, mata os boizinhos, faz um churrascão daqueles e vai fazer a obra. E por que ele foi fazer a obra e matou tudo? Porque na primeira dificuldade, adivinha para onde ele teria voltado? O maior exemplo no Novo Testamento, Pedro, que voltou a pescar. Tem coisas que a gente deixa guardado, sabe por quê? Como segurança. Ah, mas se der errado aqui, eu sei para onde voltar. Esses, se de fato lembrassem da onde havia saído e não tivessem com a esperança naquilo que estava por vir, na primeira dificuldade eles retornariam. Prova disso, o povo no Egito, ou no deserto. Pelo menos lá no cativeiro, tinha sepulcro, tinha refeições. Aqui não. Ou seja, já foi lido que é nas adversidades que a nossa fé ela é purificada, ela é aprovada perante Deus. E aqui na fé também está dizendo que eles avançavam, não retrocederam. A fé sempre te levará a avançar, nunca retroceder. Ou seja, mão no arado, já era, não volto mais. Paulo, alvo, o que para trás fica eu deixei, não dá mais para voltar, agora é aqui, ó. Para os que se batizaram hoje, agora é buscar os dons, é buscar conhecimento, é ler a palavra, é orar, é se santificar, é buscar cada vez mais, para crescer no conhecimento e também na graça e no conhecimento. Conhecemos, agora nós vamos prosseguir em conhecer, adquirir mais de Deus, adquirir mais conhecimento, para que assim também possa falar com propriedade. Obviamente, não posso falar do que eu não vivo, porque sempre estarão olhando para o seu testemunho, mais do que você fala, porque aquilo que você vive, muitas vezes você já está pregando calado, e as pessoas já estão adquirindo fé através das suas ações, através da sua postura e através do seu caráter. Aonde? Nas dificuldades,
nas adversidades, porque quando tudo vai bem, é fácil dar glória a Deus. Agora, quando tudo começa meio que descambar, é aí que a nossa fé é provada. E se retermos firme aqui dentro esta fé que nos está proposta em Jesus, meus irmãos vão falar: essa bênção está passando pela luta, e você vai conversar com a bênção, só tem uma palavra de fortalecimento, uma palavra que edifica. Meu Deus, que rapaz, está aí enxertado na videira verdadeira. Postura, caráter, ética, ou seja, fé. Entendam, pelo amor de Deus, deixo o que para trás ficam, deixo eu de viver muito o extraordinário de Deus, porque ainda muitas vezes estou retidos em picuinhas, em coisas pequenininhas, que não edificam, as lazarentas raposinhas, que uma hora são pequenas, me gera desconforto, mas eu aprendi a lidar, domestiquei. Só que na verdade são várias, e isso vai trazendo em nós um grande desconforto ao ponto de minar as nossas forças. Ou seja, talvez nas nossas orações hoje, além dos olhos abertos, é um coração sarado para que eu retenha, talvez os olhos abertos, mas a mente transformada. Para quê? Para que eu não me conforme com as coisas deste mundo. E quando falamos de coisas deste mundo, é justamente postura, é justamente o que pensam ou deixam de pensar ao meu respeito. Aliás, conforme a minha fé está em Cristo, e eu já sei o que Ele pensa de mim, isso basta, porque Ele mesmo diz: perseguir os profetas antes de vós, me persegue, vou perseguir vocês também, ponto. Ou seja, somos perseguidos de todos os lados. Em todos os lados o Senhor nos dá o escape, ou seja, a fé. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam por vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente que faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, tudo pela fé. Poderia continuar, mas o tempo já foi. Observe o que a sua fé pode fazer. Observe o que a sua confiança em Deus pode fazer. A
bênção espiritual já está aí. Se encontra em Cristo nas regiões celestiais. O que nos leva a pensar, a refletir neste momento: não posso mais andar na carne. Não tem como eu andar na carne. Tenho que sim sair para trabalhar, tenho que ser dirigente com que se diz respeito aos meus patrões, que são muitos, aos chefes, aos amigos de trabalho. Sim, temos que ter diligência, mas com o coração em Cristo, exercendo a nossa fé. Talvez te falta coragem para falar do amor dele, talvez te falta coragem de exortar, talvez te falta coragem de redarguir. E por que isso? Porque não estamos retendo firme. Vamos ficar de pé. Foi falado, abrir os olhos, foram falados de reter firme a palavra de Deus, porque a bênção espiritual ela é real. É real, é para todos, mas precisa agora que eu e você entendamos isso, que passamos essa semana pedindo para o Senhor com toda a nossa alma: Senhor, abra meus olhos, eu preciso ver, eu preciso enxergar, Senhor, eu preciso sair desse campo natural, porque esse campo natural está me consumindo. Eu preciso, Senhor, de fato enxergar além da circunstância, além das adversidades. Eu preciso, Senhor, porque está me consumindo, mas é pela fé. Talvez você está sem fé hoje, fala: crescer na minha fé, porque eu não tenho nem coragem de pedir para o Senhor abrir meus olhos. É a fé. Talvez o coração está daquele jeito: Senhor, trabalha no coração para que eu tenha fé, para que meus olhos abram e eu tenha autoridade no seu nome. Tudo cabe a nós, porque a bênção espiritual já está aí, e está em Cristo, e é nas regiões celestiais, e isso nos leva: Senhor, me desprende desta carne, por favor, me enxerga em Ti, Jesus, para que assim eu possa conseguir, quando for falar da Tua palavra, quando for Te adorar, quando for Te louvar, quando Te buscar em oração, meu coração arda novamente, eu sinto aquela alegria, aquele desejo, aquela sede, aquela fome de Te buscar. E isso, Senhor, vai fazer com que eu possa olhar agora com outros olhos, e não mais o problema vai ser o que vai me obstruir, mas sim em Ti já estou buscando a solução, porque o Senhor é o arquiteto. Oremos todos. Pai bendito, Tua palavra foi lida, Tua palavra foi ministrada. Senhor, eu Te louvo, Pai, porque esta bênção espiritual é real, e ela está em Ti, Cristo. Já foi falado nesta noite para a abertura dos olhos, porque de fato era um cenário hostil, o inimigo já havia cercado. Mas, Senhor, como é bom andarmos com aquele que nos ensina, como é bom andarmos com aquele que nos instrui, aqueles que nos levam a buscar mais de Ti. E hoje, Senhor amado, ali foi Eliseu e seu servo, e hoje, Senhor, nós temos o nosso amigo, o Espírito Santo de Deus, e muitas vezes, Pai, não temos nos consultado com Ele, mesmo sabendo que Ele chora, mesmo sabendo que Ele geme, mesmo sabendo, Senhor, que Ele apaga os dados inflamados do maligno. Não temos tido aquele particular, aquela intimidade em buscar. Sei que Ele é outro consolador, porque o Senhor assim disse, mas eu não sinto, porque não busco nele o consolo necessário para este período que tenho passado, ou por outros períodos que já passei. Então eu Te peço neste momento, primeiro, Senhor, se preciso for, trabalha no meu coração. Entra, Senhor amado, em áreas aqui que muitas vezes eu não permito. Trabalha lá dentro, Senhor, no mais profundo, porque eu bem sei que tem áreas, Senhor amado, que ainda se encontram com espinhos. A Tua palavra, ela quer entrar lá, Senhor, mas os espinhos têm sufocado. Então eu Te peço, me dê sabedoria, me dê estratégia para que haja a remoção desses espinhos, com diligência, que a Tua palavra nos limpa, como o Senhor assim falou aos discípulos: vós estáis limpos pela palavra. Me perdoe porque eu ainda não permiti a Tua palavra me limpar por completo, ou até me limpa, Senhor, mas muitas vezes lá vou eu novamente, Senhor, a lama se sujar. Me perdoe porque isso é falta de vigilância. Me perdoe porque muitas vezes, Senhor amado, o meu eu quer prevalecer, mesmo eu sabendo que há esse conflito no meu interior. Me ensina a alimentar mais o Espírito.
Me ensina a reter firme a tua palavra, pois eu creio que assim o coração será mudado. O coração se tornará coração de carne, haverá sensibilidade, haverá, Senhor amado, em nós o reter da tua palavra, o ser regado por ti, Senhor, e o crescimento que vem do Pai. E assim eu creio que a nossa fé, ela será exercida, ela será lapidada. Eu creio que a nossa visão será ampliada, a nossa audição será aguçada, e ouviremos, Senhor, o teu direcionamento, ouviremos a voz do teu Espírito, consolaremos os que se encontram em aflições, seremos guiados pelo teu Espírito, como Filipe foi ao deserto, como Pedro, mesmo relutando, foi até a casa de Cornélio. Teremos autoridade, como nosso Jesus diz: vai, pois a palavra já foi liberada, o teu servo já está curado. Pois eu creio assim, Senhor. Coloca na nossa vida pessoas para que exercemos a nossa fé, para que possamos proclamar com ousadia o teu amor, o teu senhorio, o teu poderio, para que haja cura, para que haja milagre, para que haja restauração, para que mais vidas sejam, Senhor, libertas, para que mais vidas se achegam a Ti, para que esse exército aumenta, para que o Teu reino seja proclamado, para que haja mais salvação, para que haja mais batismo, para que haja mais conserto, para que haja mais dons. Aviva a Tua obra, Senhor, porque o Senhor pode avivar, e nós cremos assim. É no nome de Jesus que eu te peço, que possamos sair daqui, Senhor, refletindo, que possamos sair daqui com vergonha das nossas práticas, que possamos sair daqui com vergonha dos nossos pensamentos que não te agradam, e sabemos que não te agradam, que possamos sair daqui, Senhor, realmente arrependidos, porque aí a transformação vem, aí o crescimento vem. Não permita nós voltar de igual modo, Senhor, por favor, eu te peço, não permita nós voltarmos de igual modo, não permita nos ter uma semana igual, Senhor, às demais. Eu te peço, não permita nós termos a mesma semana, Senhor, uma semana muitas vezes tão corrida, outra hora tão distraída, outra hora tão com duplo ânimo. Senhor, não permite nós vivermos isso, em nome de Jesus. Que seja uma semana extraordinária, Senhor, que possamos resgatar valores que sabemos que só vem de Ti, que possamos, Pai amado, ter anseio pela ampliação da nossa visão, que possamos ter anseio, mais sede, mais fome de Ti, que possamos voltar às práticas que Te agradam, que possamos voltar a meditar mais na Tua palavra, que possamos orar um pouco mais, jejuar um pouco mais, louvar um pouco mais. Senhor, não permita ser a mesma semana, que seja nesta noite, Senhor, despedaçado toda a rotina, que seja nesta noite despedaçado toda a mesmice, Senhor, que a nossa maior ansiedade seja em senti-lo, que a nossa maior ansiedade seja, Senhor amado, em desenterrar os talentos, que a nossa maior ansiedade seja em buscar os dons, que a nossa maior ansiedade seja por almas angustiadas e aflitas para falar do Teu amor. Senhor, mais uma vez eu te peço, não permita que seja a mesma semana, Pai, em nome de Jesus. Que possamos já usar, Senhor amado, as redes sociais para falar dos Teus grandes feitos na nossa vida, e através da nossa vida, Senhor, por favor, Pai, nos desperta, porque sabemos que tem pessoas que precisam de uma palavra, nos falta ousadia, então nos enche de ousadia para nós pronunciarmos a Tua palavra, nos dê estratégia, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos ensina a dar valor aos presentes que o Senhor já nos concedeu, que possamos ser mais gratos à porta de emprego, ao lar, à família, que possamos ser mais gratos pelo fôlego de vida, que possamos ser mais gratos pela oportunidade que o Senhor nos dá a cada manhã, que de manhã nós Te busquemos, Senhor, e que à noite nós Te louvamos por tudo que o Senhor fez naquele dia. Não permita mais, Senhor, nos ajude a não dormir mais sem Te agradecer, nos ajude a não mais sentarmos diante de uma refeição e Te dar graças,
Não permita, Senhor, vermos pessoas tão angustiadas e aflitas e passar, Senhor, e nós tendo a oportunidade de não falar do Teu amor. Eu te peço, Senhor, que seja uma semana extraordinária em Ti, Jesus. Possamos compreender no nosso profundo essa bênção espiritual que está em Ti, nas regiões celestiais. Este é o meu pedido mais profundo do meu coração. Senhor, começa essa grande obra em mim, para resgate de muitos, Senhor, eu te peço. Começa essa obra em mim, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.